Há vozes que fazem sucesso. Há vozes que atravessam gerações. E depois há vozes que deixam de pertencer a uma pessoa e passam a pertencer a um país inteiro. Durante mais de 4 décadas, uma mulher vinda de um bairro pobre de Lisboa emocionou milhões de pessoas e levou o nome de Portugal a palcos que nenhum português tinha pisado antes dela. Mas esta não é apenas a história de uma cantora. Porque é que uma mulher conseguiu unir Portugal inteiro à sua volta e, ao mesmo tempo, dividir profundamente a opinião dos portugueses? Durante décadas, correu um boato que nunca mais alargou. Dizia-se que Amália Rodrigues tinha sido próxima do regime de Salazar. Uns defendem que sim, outros garantem que não. E este debate continua vivo até hoje. Mas será que sabemos mesmo a verdade? Depois da Revolução, tudo mudou. As críticas surgiram de todos os lados. Houve quem lhe voltasse as costas. Durante alguns anos, pareceu que a carreira da maior fadista portuguesa estava condenada ao silêncio. Então como é que, décadas mais tarde, Portugal voltou a chorar por ela como se nunca a tivesse deixado de amar? Ao longo dos próximos 40 minutos, vamos percorrer a vida de Amália Rodrigues do início ao fim. Vamos separar os factos dos mitos. Vamos abrir arquivos, ouvir historiadores e revisitar episódios que muitos portugueses desconhecem por completo. E vamos perceber, de uma vez por todas, porque é que, mais de 20 anos depois da sua morte, Portugal continua sem conseguir esquecer Amália Rodrigues. Se gosta de documentários sobre a história de Portugal e sobre os portugueses que marcaram o nosso país, subscreva o canal. Aqui não contamos apenas biografias. Contamos as histórias que ajudaram a construir a identidade de uma nação. Agora, vamos voltar ao início. A um tempo em que ninguém imaginava Portugal, que uma criança pobre de Lisboa se tornaria um dia um país pequeno, Portugal, virado para o Atlântico, ainda a tentar encontrar o seu lugar depois de anos de instabilidade política. A Primeira República cambaleava entre golpes e promessas. A maioria dos portugueses vivia da terra, do mar ou dos empregos mal pagos das grandes cidades. Lisboa era uma cidade de contrastes. Nos bairros altos, a elite discutia política em cafés elegantes. Nos bairros populares, Alfama, Moraria, Alcântara, vivia-se de outra forma. Vivia-se ao som do fado, que ecoava das tabernas e dos pátios, uma música que falava de saudade, de amor e de destino. Foi neste Portugal, ainda a definir-se, que nasceu, em 1920, uma menina chamada Amália da Piedade Rebordão Rodrigues. A família era pobre. O pai, Albino, era sapateiro e também tocava um pouco de música. A mãe, Dona Lucinda, criava os filhos com o pouco que havia. Amália foi entregue, ainda bebé, aos cuidados da avó, na aldeia da Beira Baixa, enquanto os pais tentavam a vida em Lisboa. Cresceu entre duas realidades, o campo, com o seu silêncio e a sua simplicidade, e a cidade, ruidosa e cheia de promessas por cumprir. Desde pequena, havia qualquer coisa nela que se notava. Não era propriamente talento formal, ninguém lhe tinha ensinado música. Era outra coisa. Uma forma de sentir. Uma voz que, mesmo em criança, tinha um peso que não condizia com a sua idade. Trabalhou desde cedo. Vendeu fruta. Foi operária numa fábrica. A vida não lhe dava tréguas, e ninguém, àquela altura, imaginaria que aquela rapariga magra e tímida se tornaria, poucos anos depois, a voz mais ouvida de Portugal. Mas havia dentro dela qualquer coisa que a distinguia das outras raparigas do seu bairro. Uma vontade. Um fogo que ainda não tinha onde arder. E foi precisamente isso que a levou, sem qualquer plano nem ambição declarada, a um caminho que mudaria para sempre a sua vida. E, com ela, a própria história da música portuguesa. Havia, na Lisboa daquela época, um circuito próprio, quase invisível para quem vinha de fora, o das casas de fado, dos pátios onde se cantava à noite, das vozes que se cruzavam entre vizinhos depois de um dia inteiro de trabalho. Era um mundo fechado, com regras próprias, com ídolos locais, com uma forma muito particular de reconhecer talento. Amália cresceu a ouvir essas vozes. Não como quem sonha com um palco grande, mas como quem absorve, sem dar por isso, uma linguagem que mais tarde se tornaria a sua própria. Ninguém, nessa altura, apostaria numa carreira. A prioridade era sobreviver. Era ajudar em casa. Era, no máximo, cantar por prazer, entre amigos, sem pensar em mais nada. O que aconteceu a seguir começou por acaso. Mas nada voltaria a ser como antes. Dizem que os grandes destinos começam sempre por um momento pequeno. No caso de Amália, esse momento aconteceu numa noite comum, numa casa de fado de Lisboa, quando, quase por brincadeira, alguém a desafiou a cantar. Não havia plano. Não havia ensaio. Havia apenas uma jovem de pouco mais de 20 anos, nervosa, a subir a um palco improvisado. E, então, aconteceu.
A voz que saiu daquela rapariga silenciou a sala inteira. Não era só afinação. Era sentimento. Era como se cada palavra que cantava tivesse sido vivida, e não apenas decorada. Rapidamente, o nome de Amália começou a circular entre os frequentadores das casas de fado de Lisboa. Convidaram-na para cantar noutros locais. As plateias cresciam. E, com elas, cresceu também a curiosidade da cidade inteira sobre quem era aquela nova voz. Em 1939, aos 19 anos, estreou-se profissionalmente no Retiro da Severa, uma das casas de fado mais respeitadas de Lisboa. Foi ali que Amália deixou de ser apenas uma rapariga com talento e começou a tornar-se uma promessa. Pouco depois, seguiu-se o Café Luso, outro palco de peso na noite lisboeta. As pessoas já não iam só para ouvir fado. Iam para ouvir Amália. Poucos portugueses conhecem este pormenor. Nos primeiros tempos, muitos fadistas tradicionais olhavam para ela com desconfiança. Amália não cantava exatamente como se esperava que uma fadista cantasse. Introduzia pausas, silêncios, gestos, uma teatralidade que era nova para o género. Uns achavam isso um desrespeito à tradição. Outros perceberam, desde logo, que estavam perante algo completamente diferente. O tempo haveria de dar razão aos segundos. Porque aquela forma pessoal, quase dramática, de cantar fado, aquilo que alguns criticavam, viria a tornar-se exatamente a razão pela qual o mundo inteiro, mais tarde, se renderia a ela. Havia também quem dissesse, nos bastidores, que aquela rapariga cantava fado como se estivesse a contar um segredo. Não erguia a voz sem necessidade. Sabia, instintivamente, quando calar. E era exatamente nesse silêncio, tantas vezes, que a plateia mais se comovia. Mas isso ainda estava para vir. Primeiro, havia um país inteiro para conquistar. No início dos anos 40, Amália deu um passo que muitos fadistas da época não davam. Saiu das casas de fado e entrou no Teatro de Revista, um dos espetáculos mais populares em Portugal naquele tempo. Foi um risco. Podia ter sido vista como uma traição à tradição fadista. Em vez disso, tornou-se um trampolim. Em 1944, gravou os seus primeiros discos, com temas que rapidamente se espalharam pelo país através do rádio, então o grande meio de comunicação de massas em Portugal. E foi ali, através das ondas de rádio que entravam em cada casa portuguesa, que Amália deixou de ser uma cantora de Lisboa para passar a ser uma voz nacional. Casas humildes, no norte, no Alentejo, nas ilhas, ligavam o rádio e ouviam aquela voz que parecia falar diretamente com cada um deles. O fado deixou de ser apenas som de bairro lisboeta. Tornou-se parte da identidade coletiva portuguesa, e Amália era o seu rosto mais visível. Os concertos esgotavam. As digressões por Portugal multiplicavam-se. Em poucos anos, a rapariga que vendera fruta na moraria tornou-se a artista mais falada do país. Mas Amália Rodrigues não se contentou com isso. Havia nela uma ambição silenciosa, quase invisível, que a levava sempre a querer mais. Não mais fama, necessariamente. Mais mundo. E foi essa vontade que a levou a olhar para além das fronteiras de Portugal, numa altura em que quase nenhum artista português ousava sonhar tão alto. Amália sabia que, para um país pequeno como Portugal, a única forma de ser verdadeiramente ouvido lá fora era através de algo que ninguém mais pudesse oferecer. E aquilo que ela tinha para oferecer não se aprendia. Ou se tinha, ou não se tinha. O que se seguiu transformaria não só a carreira de Amália, mas a própria forma como o mundo passaria a olhar para a música portuguesa. Em 1949, Amália partiu para o Brasil. Foi o primeiro grande passo fora de Portugal, e o público brasileiro rendeu-se de imediato àquela voz cheia de dor e beleza. Mas foi em Paris, poucos anos depois, que tudo mudaria de forma definitiva. A capital francesa, então o centro cultural da Europa, recebeu Amália com um entusiasmo que surpreendeu até os mais otimistas. Cantou no famoso Olímpia, um dos palcos mais respeitados do mundo, e foi aplaudida de pé por um público que, até ali, mal conhecia o que era o fado. Paris tornou-se uma segunda casa. Ali, gravou álbuns, atuou repetidamente e cruzou-se com grandes nomes da música e da cultura francesa da época. Seguiram-se os Estados Unidos, onde atuou em salas de prestígio e foi recebida como uma artista de estatuto internacional. Depois, o Japão, a Espanha e dezenas de outros países onde levou o fado a públicos que nunca antes tinham ouvido esta forma de música tão profundamente portuguesa. Com o passar dos anos, Amália deixou de ser apresentada apenas como cantora assim portuguesa, uma expressão que a acompanharia passou para a ser apresentada como embaixadora em pessoa. Numa altura em que o país vivia isolado internacionalmente, sob um regime autoritário e com pouca visibilidade no estrangeiro, Amália era, para muitos estrangeiros, o único rosto português que conheciam. Isto trouxe-lhe glória. Mas, como veremos mais à frente, também haveria de lhe trazer um dos capítulos mais delicados e discutidos da sua vida.
Ainda hoje, historiadores da música discutem qual terá sido, exatamente, o momento em que o fado deixou de ser apenas uma tradição portuguesa e passou a ser reconhecido como património da humanidade. Muitos apontam precisamente para esta década, para estas digressões, para este período em que Amália, sozinha, levou o som de Lisboa a plateias que nunca tinham ouvido falar de Portugal. Antes disso, porém, é preciso conhecer a mulher por trás da artista. Porque longe dos palcos, dos aplausos e das luzes, havia uma Amália que muito poucos portugueses conheciam verdadeiramente. Nos palcos, Amália parecia inabalável. Uma presença magnética, quase sobrenatural. Mas quem a conheceu de perto descreve uma mulher bastante diferente da imagem que o público via. Era supersticiosa. Recusava-se a cantar sem antes cumprir pequenos rituais pessoais. Detestava ver-se filmada em determinados ângulos e era extremamente exigente consigo própria, ao ponto de, muitas vezes, considerar as suas próprias atuações insuficientes, mesmo quando as plateias a ovacionavam de pé. Sofria de grande ansiedade antes de subir ao palco. Havia noites em que, momentos antes de entrar, duvidava de si mesma, apesar de décadas de sucesso. Na vida amorosa, foi discreta, algo pouco comum para uma figura tão exposta. Casou-se em segundo casamento com César Seabra, empresário com quem esteve a maior parte da sua vida adulta. A relação foi longa, mas também marcada por momentos de grande distância emocional, muito raramente comentados publicamente pela própria Amália. Nunca teve filhos biológicos. Ainda assim, adotou uma filha, Cristina Amélia Seabra Rodrigues, e essa relação foi, para muitos que a conheceram, um dos pilares mais importantes da sua vida pessoal. Fora dos palcos, Amália era leitora atenta, apreciava poesia e mantinha amizades próximas com escritores e intelectuais portugueses, o que surpreendia quem esperava encontrar apenas uma cantora popular. Muitos dos temas que interpretou nasceram precisamente dessas amizades literárias, com poemas de autores como David Mourão Ferreira ou Pedro Homem de Melo transformados em fado pela sua voz. Havia também sacrifícios menos conhecidos. As digressões constantes afastavam-na de Portugal durante longos períodos. A fama trazia isolamento. Muitas vezes, era a mulher mais aplaudida de um país inteiro, mas, no fim da noite, uma das mais sozinhas. Esta dualidade, entre a figura pública inabalável e a mulher privada, insegura e profundamente humana, ajuda a explicar muito do que estava para acontecer. Amigos próximos descreviam-na como uma mulher generosa, capaz de gestos de enorme discrição para ajudar quem precisava, sem nunca fazer disso um espetáculo público. Essa generosidade silenciosa, dizem quem a conheceu, era tão parte dela como a própria voz. Porque o próximo capítulo desta história é, sem dúvida, o mais delicado. E é também aquele que, até hoje, mais divide a opinião dos portugueses. Chegamos agora ao capítulo mais debatido da vida de Amália Rodrigues. E vamos tratá-lo com o rigor que merece. Durante décadas, correu em Portugal a ideia de que Amália teria sido próxima do regime de Salazar, ou mesmo utilizada como instrumento de propaganda do Estado Novo. Esta acusação acompanhou-a durante grande parte da vida, e ainda hoje divide historiadores, jornalistas e o público em geral. Vamos aos factos. É verdade que, durante o Estado Novo, Amália atuou internacionalmente em vários países, numa altura em que o regime via com bons olhos qualquer figura portuguesa capaz de melhorar a imagem de Portugal no estrangeiro. Nesse sentido, é inegável que a sua presença internacional serviu, ainda que indiretamente, aos interesses de propaganda do regime. É também verdade que atuou perante figuras ligadas ao poder e que o regime, por vezes, utilizou a sua fama para promover uma imagem de um Portugal culturalmente rico, numa tentativa de desviar as atenções internacionais de outros aspectos mais duros da ditadura. No entanto, os historiadores são, na sua maioria, cautelosos quanto a afirmar que Amália tenha sido, ela própria, uma colaboradora ativa e consciente do regime. Não há registro de que tenha sido filiada em qualquer organização política do Estado Novo. Também não existem provas de que tenha participado diretamente em ações de propaganda planeadas pelo regime, no sentido político do termos. Alguns investigadores defendem que Amália foi, sobretudo, utilizada pelo regime, mais do que propriamente uma colaboradora convicta. Nesta leitura, seria uma artista focada na sua carreira e na sua arte, cuja fama acabou por ser aproveitada politicamente, muitas vezes sem controle direto da própria cantora sobre essa utilização. Por outro lado, há também quem aponte que o silêncio de Amália perante a censura, a repressão e as desigualdades da época, numa altura em que outros artistas resistiam abertamente, deve ser lido como uma forma de cumplicidade, mesmo que não fosse uma cumplicidade ativa ou declarada. É importante referir também um episódio muitas vezes citado. Amália terá, em determinadas ocasiões, ajudado financeiramente ou apoiado discretamente artistas e conhecidos perseguidos pelo regime, incluindo pessoas ligadas à oposição. Este facto é referido por biógrafos e por pessoas próximas da cantora, embora,
tal como acontece com muitos episódios da vida privada de figuras públicas daquela época, seja difícil de comprovar documentalmente com todo pormenor. A verdade histórica, tal como a conhecemos hoje, situa-se provavelmente algures entre estas diferentes leituras. Nem a colaboradora convicta que alguns críticos descreveram, nem a vítima inocente e alheia à política que alguns dos seus defensores por vezes sugerem. Amália foi, acima de tudo, uma artista que viveu dentro de um sistema político que não escolheu, e que, como tantos outros portugueses da sua geração, teve de encontrar formas de sobreviver e de trabalhar dentro dos limites impostos por esse sistema. Isto não apaga as legítimas críticas históricas que se possam fazer, mas também não permite reduzir a totalidade da sua vida e da sua obra a essa única leitura política. E é exatamente por esta complexidade, por esta ausência de resposta simples e definitiva, que o debate sobre Amália e o Estado Novo continua, até hoje, por resolver por completo. Talvez nunca venha a ser encerrado de forma consensual. Esta é uma das razões pelas quais Amália, décadas depois da sua morte, continua a dividir opiniões entre os portugueses. Mas se este capítulo marcou uma parte da sua vida, o seguinte marcaria, de forma ainda mais direta, o momento em que essas críticas atingiram o seu ponto mais alto. Abril de 1974. Portugal muda para sempre. A Revolução dos Cravos pôs fim a quase 5 décadas de ditadura. E, num país em plena transformação política e social, era inevitável que se procurassem novos símbolos e se questionassem os antigos. Amália Rodrigues, associada por muitos ao Portugal do Estado Novo, tornou-se, nesse contexto, alvo de fortes críticas. Houve quem a acusasse publicamente de ter sido próxima do regime. Alguns programas de rádio deixaram de tocar as suas músicas. Setores da esquerda revolucionária viam nela um símbolo do passado que era preciso deixar para trás. Para uma mulher que tinha dedicado a vida a levar o nome de Portugal ao mundo, este foi, sem dúvida, um dos períodos mais dolorosos da sua carreira. Amália, num gesto que muitos descrevem como corajoso, optou por não se defender publicamente com veemência. Manteve-se, em grande parte, em silêncio, deixando que o tempo e a sua obra falassem por ela. Nos anos seguintes, à medida que Portugal ia consolidando a democracia e ganhando distância histórica em relação ao período do Estado Novo, começou também a surgir uma reavaliação mais equilibrada do papel de Amália. Historiadores, jornalistas e uma nova geração de portugueses começaram a olhar para a sua vida de forma mais completa, reconhecendo as zonas cinzentas da sua relação com o regime, mas também valorizando de forma justa o seu contributo imenso para a cultura e para a imagem internacional de Portugal. Amália continuou a cantar. Continuou a gravar. E, lentamente, o público português voltou a encher as salas onde atuava. Talvez o momento mais simbólico dessa reconciliação tenha sido em 1985, quando atuou de novo em grande escala perante milhares de portugueses, recebendo uma ovação que muitos descreveram como um verdadeiro pedido coletivo de desculpa, ainda que nunca formalmente pronunciado. Portugal parecia, finalmente, disposto a separar a artista da política e a reconhecer, sem reservas, a grandeza da sua obra. Foi assim que Amália conseguiu, ao longo dos anos 80 e 90, recuperar não apenas o carinho do público, mas também o estatuto de símbolo nacional inquestionável que hoje lhe é atribuído. Muitos portugueses que viveram esses anos de reconciliação descrevem uma sensação curiosa, a de que o país, sem nunca o dizer abertamente, estava a pedir desculpa a Amália pela forma como a tinha tratado no calor da Revolução. E ela, com a discrição que sempre a caracterizou, aceitou esse reencontro sem ressentimento, devolvendo ao público, através da música, o mesmo carinho que este lhe voltava a oferecer. Mas o capítulo final da sua vida ainda guardava momentos de grande emoção, e um desfecho que uniria Portugal como poucos acontecimentos haviam conseguido antes. Nos últimos anos de vida, a saúde de Amália foi-se deteriorando lentamente. Ainda assim, continuou ligada à música e ao país que tanto amava, recebendo homenagens que reconheciam, cada vez com mais clareza, o seu lugar único na cultura portuguesa. Em 6 de outubro de 1999, Amália Rodrigues morreu, em Lisboa, aos 79 anos. A notícia da sua morte percorreu Portugal como um choque coletivo. Ainda que fosse sabido que a sua saúde era frágil, a confirmação da sua partida deixou o país profundamente abalado. O governo português decretou luto nacional. O funeral, transformado em funeral de Estado, reuniu multidões nas ruas de Lisboa. Milhares de pessoas, de todas as idades e de todas as classes sociais, saíram à rua para se despedir. Anos mais tarde, os seus restos mortais seriam trasladados para o Panteão Nacional, um dos maiores reconhecimentos que Portugal pode atribuir a uma figura da sua história. Amália juntava-se, assim, a um grupo restrito de portugueses considerados verdadeiramente incontornáveis na construção da identidade nacional. Hoje, mais de 2 décadas depois da sua morte, o legado de Amália continua absolutamente vivo. O fado que ela ajudou a transformar e a internacionalizar foi, em 2011,
classificado pela Unesco como Património Cultural Imaterial da Humanidade, um reconhecimento que muitos associam diretamente ao trabalho que Amália desenvolveu ao longo de décadas para dar visibilidade mundial a esta forma de música. Novas gerações de fadistas continuam a citá-la como principal referência. Turistas que visitam Lisboa procuram, ainda hoje, os locais onde ela cantou. A sua casa, na Rua de São Bento, transformada em museu, recebe visitantes de todo o mundo, curiosos por conhecer mais sobre a mulher que se tornou sinónimo do próprio fado. E é talvez aqui que encontramos a resposta final para a primeira grande pergunta deste documentário: por que é que uma cantora conseguiu, ao mesmo tempo, unir e dividir Portugal? Amália uniu Portugal através da sua voz, da sua arte e da forma como levou o nome do país a lugares onde nenhum português tinha chegado antes dela. Essa é uma parte inegável e amplamente celebrada da sua história. Mas também dividiu Portugal porque a sua vida atravessou um dos períodos mais complexos e sensíveis da nossa história recente, o Estado Novo, uma época que o país ainda hoje processa, discute e reavalia constantemente. Nesse sentido, Amália não é apenas uma figura de consenso absoluto. É, sobretudo, um espelho das próprias contradições e complexidades de Portugal ao longo do século XX. E talvez seja precisamente essa complexidade, mais do que qualquer resposta simples, que continua a fascinar tantos portugueses até aos dias de hoje. Algumas vozes desaparecem com o tempo. Outras permanecem apenas na memória. Mas existem vozes que acabam por pertencer a um país inteiro. E talvez seja por isso que Portugal nunca conseguiu esquecer Amália Rodrigues.